Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal do YouTube da Igreja Luterana de Interlagos. Você está convidada a participar de mais um episódio. Hoje, com o dia 26 de março, queremos estudar os últimos 5 capítulos do livro de Juízes. Vamos juntos? Iniciando pelo breve resumo dos capítulos. No capítulo 17, nós iniciamos uma sessão final que difere do restante do livro de Juízes. O autor deixa de lado os heróis de Israel e focaliza 2 incidentes que ilustram o baixo nível da religião e moralidade nos dias sem lei, durante os quais Israel não tinha governo central. E cada um fazia o que achava mais reto. No capítulo 17, temos o relato de Mica e os ídolos, e o levita na casa de Mica. Esta história ocorreu num período em que a pressão dos filisteus ao sul causou uma migração em massa dos danitas, daqueles que eram da tribo de Dan, para o extremo norte de Israel. A imagem feita por Mica era estritamente proibida pela lei que os levitas deveriam aplicar. Outra coisa estritamente proibida era usar uma estola e ídolos do lar para a adivinhação. E Mica não tinha o direito de escolher o jovem levita para ser sacerdote. Esta história e a seguinte mostram que os levitas, especialmente escolhidos para servirem a Deus, haviam se tornado tão corruptos e tão egoístas quanto o resto do povo. Eles também faziam o que bem queriam. Os levitas haviam recebido cidades só deles, mas aqui estava um levita procurando um lugar para morar. No capítulo 18, temos o relato de Mica e a tribo de Dan. O levita vendeu seus serviços a Mica. Depois, roubou os objetos sagrados do seu patrão e os repassou à tribo de Dan, que estabeleceu um novo templo no norte para competir com Siló, o verdadeiro centro religioso de Israel nesta época. No capítulo 19, temos o relato do levita e sua concubina. A tradicional e calorosa hospitalidade do pai da concubina contrasta com a falta de hospitalidade em Gibeá. A bondade daquele velho e o que se passou em seguida tem muitas semelhanças com uma outra história bíblica que iremos comentar no próximo ponto, onde nós iremos explorar as questões e dúvidas que podem surgir. Ali também, comparada com respeito devido a um convidado de honra, uma mulher não valia nada. Mas neste caso, não houve nenhuma presença de anjos que pudesse salvar a concubina do terrível estupro coletivo. Então, num segundo caso de atrocidade, o marido cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. A razão de tal atitude é apresentada no capítulo seguinte. No capítulo 20, os israelitas vingam a afronta feita ao levita. Os 12 pedaços cortados da concubina foram utilizados para convocar as 12 tribos para executarem vingança. E finalmente chegamos ao último capítulo do livro de Juízes. O capítulo 21 encerra o livro de Juízes com um relato acerca das esposas para os benjamitas, ou seja, aqueles que eram provenientes da tribo de Benjamim. Quando os benjamitas se recusaram a entregar seus companheiros, explodiu uma guerra civil. O resultado foi a quase extinção da tribo de Benjamim e grande luto nacional. O capítulo 21 mostra até onde as tribos chegaram para reparar o voto precipitado feito em Mispa. Então chegamos no segundo ponto deste nosso estudo, com as questões e dúvidas que podem surgir. Temos 10 questões hoje. Começando pela primeira.
Que pecados Mica cometeu? Vamos ver. Temos a resposta no livro de Juízes, capítulo 17, versículos 1 a 5, onde nós lemos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ser um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Então, essa primeira parte é um tanto quanto estranha, né? Nos soa parecido como se Mica tivesse roubado a sua própria mãe, ou tivesse conseguido o dinheiro que a sua mãe havia sofrido roubo, e desse dinheiro ele fez uma imagem de escultura. E esse é o grande pecado de Mica, se utilizar dos recursos da sua mãe para praticar idolatria. Questão 2. Como Mica convenceu um levita a ficar em sua casa? Temos a resposta em Juízes 17, versículos 10 a 11, onde nós lemos. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Portanto, Mica vai convencer um levita a ficar em sua casa, comprando ou pagando aquilo que ele acha conveniente e que o levita se satisfaz. Questão 3. Como os danitas convenceram o levita a deixar o lar de Mica? Temos a resposta em Juízes 18, versículos 15 a 20, onde nós lemos. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? E eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim a gente vai percebendo como pecado atrás de pecado a coisa só piora no livro de Juízes. Este homem, Mica, é um idólatra, ele convence um levita a ficar na sua casa, o que o levita não deveria fazer. Depois os danitas, aqueles que eram da tribo de Dan, roubam os produtos, os objetos de idolatria de Mica e convencem o levita a ir com eles. E assim nós percebemos que tudo só piora. Questão 4. O que os danitas fizeram com o santuário construído por Mica? Temos a resposta em Juízes 18, 27 a 31, onde nós lemos: os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele,
e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Portanto, os danitas continuaram uma adoração falsa e idólatra, enquanto em todo esse período em que a casa de Deus estava em Siló. Questão 5. Com que história se assemelha o relato de Juízes 19, 17 a 25? Em Juízes 19, 17 a 25, nós temos o relato do levita e da sua concubina. E essa história ela é bem impactante e pesada. Nós lemos lá a partir do versículo 17 o seguinte: Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde está indo e de onde você vem? E o levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz esteja com você, tudo o que lhe vier a faltar fique a meu encargo, só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façam esta maldade. Já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Essa história se assemelha muito com a história dos anjos que vão visitar Ló em Sodoma. Essa é a história. A visita dos anjos à casa de Ló em Sodoma. Questão 6. Que fim trágico teve a história do levita e de sua concubina, presente em Juízes 19, 26 a 30? Por que o levita teria agido do modo que agiu? Juízes 19, 26 a 30 é assim. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, a sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém, não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. E enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Portanto, o fim trágico da história do levita e da sua concubina é que a concubina irá morrer diante de tantos ataques
e de estupro coletivo. E até mesmo o levita não vai recebê-la em sua casa porque ela teria se tornado impura. E quando ele vai despertá-la para eles prosseguirem viagem, ela já está morta. E o levita vai cortá-la em 12 pedaços e enviá-la às 12 tribos de Israel, para que eles pudessem vingar a morte da sua concubina. Questão 7. O que os israelitas resolveram para vingar a morte da concubina do levita? Eles juntaram todas as tribos contra a tribo de Benjamim. E, inicialmente, eles perderam algumas batalhas contra a tribo de Benjamim, mas depois eles vão superar esta tribo e quase todos os homens da tribo de Benjamim vão morrer. Perceba como, inicialmente, lá no livro de Josué, a batalha dos israelitas é apenas contra os cananitas. E depois, em Juízes, a história ficou tão pesada e os israelitas acabaram se misturando tanto com os cananitas que eles mesmos começam a lutar contra si mesmos. Questão 8. Qual problema foi gerado com a morte de tantos benjamitas? Uma tribo inteira ficou desfalcada e praticamente desapareceu. Uma tribo inteira ficou sem homens, com muito poucos homens. Questão 9. Como os israelitas resolveram o problema dos benjamitas? Uma proposta de paz vai ser feita e nós vamos ter a resposta em Juízes 21, versículos 8 a 15, também Juízes 21, 19 a 23. E perguntaram a alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa. E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam tido relações com homem algum. E as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. E lhes fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Depois, versículo 19 até 23. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas. Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles, por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. E assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Percebemos então que há um acordo de paz. Os israelitas vão pegar de uma cidade de habitantes que não haviam participado de uma assembleia importante por negligência. Vão matar estes homens, vão matar as mulheres não virgens também da cidade, e só vão pegar as virgens e levar para que haja novamente novos casamentos no território dos benjamitas. Questão 10. Por que a frase que conclui o livro de Juízes se repete? Naqueles dias não havia rei em Israel,
Cada um fazia o que achava mais certo. O autor não tem necessidade de tirar uma lição moral, basta a simples afirmação do versículo 25. O livro, no seu todo, mostra as consequências desastrosas da falta de autoridade, quando as pessoas se tornam a lei para si mesmas, estabelecendo seus próprios padrões de tolerância e permissividade. Vamos agora para a última parte deste último estudo do livro de Juízes, com os aspectos teológicos. Temos 5 aspectos teológicos. Primeiro deles, um efraimita desonesto chamado Mica usou o dinheiro amaldiçoado para criar ídolos, os quais foram adorados como o verdadeiro Deus de Israel. Depois, ele contratou um levita errante para servir como sacerdote no seu santuário idólatra. Surpreendentemente, a situação ficará ainda pior nos capítulos posteriores. A gente vai percebendo como o livro de Juízes é uma completa deterioração da espiritualidade, da fé, da moral dos israelitas. Segundo aspecto teológico, os danitas achavam muito difícil tomar a herança que lhes fora designada. Então foram procurar presas mais fáceis, cometendo crueldade e idolatria. Frequentemente, os mandamentos de Deus são difíceis de obedecer, mas agindo segundo os nossos impulsos, só multiplicamos o pecado. O Senhor havia generosamente concedido sacerdotes aos danitas, bem como um santuário, em Siló, onde prometeu se encontrar com eles e conceder-lhes sua misericórdia. Da mesma forma, o Senhor se encontra conosco e nos abençoa pelos meios que Ele instituiu, a palavra e os sacramentos. Mas muitas pessoas ainda desejam não ter acesso a eles. Terceiro aspecto teológico. A morte violenta da concubina de um levita ilustra a que ponto chegou a maldade durante este período da história de Israel. Prestemos atenção, pois tais horrores acontecem ainda hoje e até mesmo são promovidos sob o disfarce de liberdade sexual e artística. E assim nós percebemos que a maldade deste período era um período muito tenso, muito difícil, e os horrores que ocorrem também continuam acontecendo hoje, talvez não da mesma forma, mas continuam ocorrendo. Quarto aspecto teológico. O levita contou aos israelitas sobre a abominação cometida pelos benjamitas. As tribos chocadas se uniram pela primeira vez desde os dias de Josué e resolveram punir sua tribo irmã. Nos 2 primeiros dias sofreram uma humilhante derrota, com milhares de mortos. Deus só os salvou quando se arrependeram e chegaram diante dele humildes, quebrantados e com o sangue dos sacrifícios, pois ele é um Deus de justiça. Quinto e último aspecto teológico. Depois da carnificina contra os benjamitas, os israelitas começaram a lamentar a eminente erradicação de uma de suas tribos irmãs. Eles tiveram compaixão dos 600 sobreviventes e esperavam restaurar a tribo. Os anciãos elaboram um plano para prover esposas aos benjamitas. Essas manipulações da moralidade são um exemplo final da degradação moral que provém da atitude de cada um fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Deus despeja sua ira nos pecadores, mas por graça salva um remanescente. Estamos então concluindo o livro de Juízes, um livro difícil. Se não de difícil entendimento, de difícil absorção. É difícil absorvermos tantas histórias de maldade, de crueldade, de mortes terríveis, cenas violentas, agressividade, estupro coletivo e tantas outras coisas que nós poderíamos ficar aqui elencando que são de fato abomináveis. E o que nós percebemos é que o mundo de hoje não está tão distante do mundo de Juízes. Por quê? Porque muitas pessoas enveredaram pelo pecado, pela idolatria e acabaram se afastando de Deus. Que não tenhamos o mesmo erro cometido que os israelitas do período de Juízes. Que possamos confiar em Deus, consagrar a nossa vida a Ele e procurarmos viver uma vida conforme a sua santa vontade.
Eu espero que os estudos deste livro e o estudo de hoje tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida. Continue seguindo o nosso canal, o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornamos, não com mais um capítulo de Juízes, pois ele terminou, mas com um livro inteiro. Amanhã e somente amanhã estudaremos o livro de Ruth, pois o livro de Ruth é um livro curto de apenas 4 capítulos. Espero que você participe deste estudo. Fique na paz do Senhor e tenha um abençoado dia. Até a próxima.